Salve, salve galera, eu sou o Carlos Yuli e este é o canal do Pode Pango. Mas pode, Pango? Pode, com consciência, buscando canais de credibilidade como este aqui, criado para quebrar antigos paradigmas e entregar as verdades sobre a maconha. A palavra pango é de origem africana, que significa maconha, que chegou aqui no Brasil pelos negros escravizados. Um dos termos mais utilizados era o pito do pango, que foi incluído na lista das drogas proibidas em 1830, no Rio de Janeiro, com a justificativa que os negros faziam uso da erva para causar mal aos brasileiros. Agora que você já sabe um pouco da origem do nome do nosso podcast, bora lá quebrar estes velhos paradigmas e vamos para a nossa primeira entrevista. E agora a gente está recebendo aqui o Dr. Antônio de Pádua Pinto Filho, ele que é advogado e ativista na questão da cannabis. Muito prazer. Opa! E aí, Carlos? Obrigado aí pela oportunidade e estamos aqui para contribuir. Valeu, muito obrigado, eu que agradeço. E com o Eunor Machado de Moraes, ele que é ativista, presidente e fundador da Associação Terapêutica Cannabis Medicinal Flor da Vida. Muito prazer todo nosso aí pelo espaço, levar informação de qualidade sempre, né? Entregar as verdades, né? Primeiramente eu queria dizer para vocês que eu fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o meu convite, né? Meu filho ele foi diagnosticado com 1 ano e meio, né, com autismo. Ele tem 6 anos hoje, João Luca. E vocês não têm ideia o quanto o Flor da Vida fez bem para nossa família, sabe? É uma coisa assim bem legal. Eu queria que vocês soubessem disso de antemão, porque antes do Flor da Vida meu filho falava 4, 5 palavras, né? E depois disso ele começou, depois do produto de vocês, ele começou a falar frases em mais palavras em semanas, e dentro de meses ele já estava juntando palavras, formando frases. Então, assim, é um prazer enorme, de verdade, e uma alegria imensa estar com vocês aqui, viu? Obrigado, de verdade. Gratidão. E aproveitar aí para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês. A gente pode começar falando como surgiu o Flor da Vida, né? A questão do associativismo, né? Como é que acontece essa mágica toda aí? Bora lá, acho que eu posso começar, depois passar a bola para o Antônio aí. Joia. E esse relato que você trouxe inicialmente é muito parecido com o relato do surgimento da Flor da Vida. Né? Legal. Um paciente, no caso, na época, era o filho da minha irmã. Era não, né? É o filho da minha irmã, que tem hoje 7 anos, e com um diagnóstico precoce do autismo também, que é raro, você ter um diagnóstico com 1 ano e meio, 2 anos, né? Muito, muito raro. Então, quando a gente já conseguiu também um diagnóstico precoce, e foi atrás de qualquer que seja a coisa que seria bom para ele, né? E aí, eu pesquisando, minha irmã, todo mundo, porque até a palavra autismo é novidade para muita gente, né? A gente está estudando todos os dias aí, e ainda encontra um monte de novidades sobre autismo. E aí a gente viu o contexto da cannabis medicinal sendo falado assim a todo momento. E aí eu falei, poxa, por que não? A gente tem que testar esse medicamento. A gente já fazia um monte de pesquisa fora do país, em fóruns de gente que já utilizava e tinha resultado. E aí eu falei, poxa, vamos tentar e vamos comprar, vamos fazer. E o valor, né, como até hoje custa R$2.500 o frasco que a gente queria na época. E a gente não tinha possibilidade de ter esse remédio. Então, tipo assim, quando a gente tem uma necessidade de saúde dentro da nossa casa, a gente hoje sabe mais até, né, que a gente é capaz de tudo. Né? E aí, então, a gente estava lá, naquela situação de precisar de um medicamento, que já tem um monte de pesquisas que fala que é bom para aquela criança, só que a gente não tem condição de comprar, não tem no SUS, não tem na farmacinha, então a gente tem que saber que é bom e estar satisfeito de não ter acesso. E foi aonde que as veias ativistas
pulsa e fala, pô, a gente precisa fazer isso aqui. Eu, no caso, o Eduardo precisava, mas era claro, porque a gente estava buscando tratamento para ele, a gente participava de grupos, né, vários, que não era só ele que estava precisando e não tinha acesso. Um monte de gente, mais grave do que ele ainda, né, suplicando para ter esse remédio e não tinha. E aí eu já tinha contato com a planta já há algum tempo, já cultivava, resolvi fazer o medicamento. E aí eu falo bastante sobre isso, porque quando eu fiz, deu 60 frascos, eu achei, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, com 2 plantas, 60 frascos, alguma coisa deu errado nesse meu remédio aqui, eu não posso dar isso para o Eduardo, como eu vou dar, né, surgem várias barreiras nesse meio disso, né. E hoje a gente sabe por A mais B que não estava errado, pelo contrário, está mais do que certo, porque a gente faz da planta toda, não só de composto isolado, né? E os resultados, igual você relatou, igual eu posso relatar do Eduardo ter interação nos mesmos dias que começou a tomar, foi o que fez mudar a flor da vida, né? Então, a omissão do Estado, né, a cara de pau, ou não sei o que, das empresas que só pensam em lucro, né, das indústrias farmacêuticas, faz com que a gente une pessoas, que no caso eu contei a minha história, mas eu poderia contar a história do pessoal da diretoria, do pessoal dos colaboradores, que é o pessoal que chegaram primeiro ali, todo mundo tem um caso que foi beneficiado ali. Exatamente. E aí, então, é um grupo de pessoas que fala, isso daqui que a gente está fazendo, né? No caso, por exemplo, você vê um pai falando da sua filha, uma mãe falando da outra. Como que a gente vai ouvir uma mãe falar que melhorou e ainda vai querer condená-la, né? Falar que ela está mentindo, alguma coisa desse sentido. Então, foi nesse sentido que surgiu a Flor da Vida, por conta dos resultados inicialmente, né? Feito o óleo de uma forma bem caseira, no fogão e tal, assim. E aí, uma luta para encontrar médico, para saber como dar para essas crianças, qual concentração diluir e tal. Então, é uma luta que começou há quase 5 anos atrás e que hoje se tornou aí a Flor da Vida, fornecendo aí, então, óleo que começou com o movimento aqui em Franca e atendendo quase 5 mil pessoas hoje no país todo. O Antônio quiser concluir aí. Então, é isso mesmo, né? As associações de cannabis, elas surgiram aí, dada a ineficiência do Estado, né? A inércia do Estado para tentar, do Estado em regulamentar a cannabis terapêutica. Né? Então, quando o Enor apareceu na minha vida, né? Na minha vida do Vitor, meu sócio advogado, que é advogado da Flor da Vida também, né? Pessoalmente, eu tive contato com a cannabis na minha adolescência, na adolescência, no começo da vida adulta. Usei a cannabis até os 25, 26 anos, mais ou menos, porque eu achava que eu estava usando de maneira recreativa, mas na verdade não era, porque ela estava tratando uma depressão que eu tinha. E aí eu parei de usar, fiquei 10 anos sem ter contato com a cannabis, 10, 11 anos, e voltei a ter contato com a cannabis quando eu conheci o Enor, né? E eu e o Vitor, a gente percebeu que o Enor e esse grupo de mães que estavam em volta dele, esses outros pais, né, de crianças atípicas, né, eles estavam vendo uma situação de extrema insegurança jurídica, né, porque ele já estava fornecendo, fazendo plantio, né, para esse grupo de mães ali, eles compartilhando esse remédio, né, uma situação totalmente aos olhos da lei irregular, né, só que moralmente eles estavam fazendo algo que era muito vanglorioso. Estava salvando a vida das pessoas, né? Então, associações de cannabis, de maneira geral, elas surgem, né, com esse grupo de pessoas que estão, na verdade, revoltadas, né, com o Estado e com a falta de política pública, né, e elas vão se organizar para fazer uma evolução, né, ou uma revolução. Né? No caso das associações de cannabis, eu entendo que é algo revolucionário. Então, assim, a grosso modo, para abrir uma associação, qualquer tipo de associação, não só associação de cannabis, né, é algo simples até, né, é previsto constitucionalmente, então precisa aí ter um presidente, um vice, tesoureiro, tá? Mas basicamente 5 a 7 pessoas, né, que vão se organizar, registrar um estatuto, e nesse estatuto vai estar previsto ali qual que é a diretriz que eles vão seguir, né? E a partir disso lutar, né? Então, eu vejo que o diferencial da Flor da Vida, que tem dado certo, é
somatória de lutas individuais, né, que convergiram aí para uma luta coletiva, e tem dado muito certo. Aqui a gente tem ajudado muita gente. A nossa maior satisfação é ouvir, né, as palavras igual que você disse, Carlos, né, de que seu filho está bem, né, é a maior prova de que o remédio que a gente faz aqui é um produto bom, um produto de qualidade, porque a gente planta, né, a gente está aqui do lado da planta, a gente sabe como é feita a manipulação do remédio. Então, independente de conseguir ou não aval de algum órgão regulador, na prática, a gente sabe que a coisa é boa e funciona. Sobre o que você falou sobre o ativismo, né? Porque o ativismo, ele surge dessas necessidades populares mesmo. Só que quando a gente fala de pacientes, de crianças especiais, de mães ou pais idosos, né? A gente encontra, por mais que... quando tem um problema social no meio, de grana, que é hipossuficiente, fica mais difícil ainda. Mas na maioria dos casos, quando você tem uma patologia severa, o que acontece, né, que foi uma leitura que a gente viu um pouco durante o tempo? A família, o pai, a mãe, por mais que queira, por mais que e se esforce, eles não têm condição humanamente, não tem, para se juntar e se tornar ativista, porque eles já têm uma demanda muito grande, né, que é a patologia do filho. Ele tem que trabalhar. Como que ele vai fazer parte de uma associação? Como que ele vai ficar para tomar ali, fazer um trabalho voluntário e tal? Então, eu costumo até dizer, que é uma frase que o Criolo lançou numa música dele agora, que ele fala: o ativista já está na mira, mas o povo já está faz tempo. Então, esse pessoal já precisa da gente, que é jovem, que tem um pouco de intelectualidade, que está, né, com garra para lutar, para ir para tribunal, para correr risco de ser preso, para dar uma qualidade de vida para essas pessoas que, apesar de querer lutar tal, tem um problema muito sério para ser resolvido em casa, tem bastante demanda humanamente, e aí, às vezes, as coisas não andam, as coisas não funcionam, né? As associações ficam muito paradas, né? As juntas, a associação de autistas, dos epiléticos, conseguem movimentar pouca coisa. E aí, então, a ideia da Flor da Vida é essa, é dar voz para essas pessoas que sempre esteve na cena da cannabis, que sempre lutaram para falar que cannabis é remédio, e aí, então, dando força para essas famílias, colocando a cannabis no lugar onde ela teria que sempre estar, trazendo benefício para o povo e não sofrimento, igual ela traz até hoje, quando a gente fala de cannabis, quando é da proibição. Então, o ativismo, ele vem disso mesmo, né? Ele vem aí da nossa essência, do olhar para o próximo, né? Igual eu resolvi o problema do Eduardo, mas eu sei que tem um monte de gente que precisa e que não tem condição de lutar, que não tem condição de comprar, e a associação vive para esses pacientes. Né? Eu costumo até dizer aqui no nosso dia a dia que quem tem que estar bem é os associados, não é a associação, porque são pessoas como a gente um dia precisou e não sabia como encontrar. Então o ativismo vem desse, ele parte do coração, ele parte ali do exemplo, do que você faz em casa e o que você quer para o próximo. É isso aí. Sim. E complementando, né, dando segmento, a indústria da cannabis, né, ela está crescendo cada dia que passa no país, e longe da gente ou de qualquer outra associação ser contra o que está acontecendo, que é, né, a introdução do óleo da cannabis no SUS, mas a gente vê que ele não vai atingir as pessoas que precisam, não vai atingir diversas patologias, que a gente tem uma experiência na prática da composição do remédio, né? Tanto dos que vêm de fora, quanto do que está sendo produzido pelas Big Pharmas aqui no Brasil. Então, qualquer regulamentação que fosse feita, ela tem que absorver as associações de cannabis. Sendo que existem diversos modelos de associação de cannabis, né? Tem associações só de médicos, que trabalham com pesquisa, tem associações culturais que só vão fazer a questão de informação correta sobre a cannabis terapêutica, associações de puro primeiro acesso, né, onde o associado paciente, às vezes ele não tem tanto contato com o socioativismo, né, e associações que a gente pode falar aí que está tentando fazer uma reparação social.
apesar de que a reparação social não é obrigação de nenhuma associação, né? A reparação social da cannabis ela é uma obrigação do Estado, de política de Estado. Só que, de novo, a gente volta naquilo, quando o Estado é omisso, é inerte, as pessoas se unem, se juntam e começam a fazer alguma coisa em prol daquilo que elas desejam, né, dos anseios delas. Então, o modelo de associação nosso, da Flor da Vida, que não são palavras minhas, mas de pessoas de fora que conhecem a Flor da Vida, falam que é um modelo de regulamentação de associativo ideal. Por quê? A gente consegue pegar todo o capital que entra, né, pagar-se os custos da produção, os funcionários, enfim, né, e utilizar grande parte desse recurso nessa reparação social. Ela vem através do tratamento da clínica, o Enor vai explicar depois, que a gente tem aqui um centro de terapias, né? Além de trabalho social, a gente está dando emprego para pessoas aqui, né, na cidade de Franca, né, e viveram no contexto de violência do tráfico. Então, pessoa que ela vai presa, né, ela paga a cadeia, em tese, né, ela não deve mais nada à justiça, mas ela fica com um estigma na sociedade muito grande para conseguir emprego, né, e até pela questão da própria autoestima, né? Então a gente faz esse trabalho com esse tipo de população aqui também. É muito legal você ter até tocado no assunto da questão do SUS, né? Que era uma pergunta que eu estava em mente aqui para fazer para vocês. Vocês acham que a gente está no caminho certo, né, com essa questão do SUS? Qual seria o modelo ideal, assim? Porque, assim, para mim, por nem que vocês disseram, né? As associações, elas já estão batalhando, né? A partir das dificuldades já do povo, que não é nenhuma obrigação da sociedade, sim do governo, né? Do Estado, né? Fazer com que essas pessoas sejam amparadas, né? E como é que fica a questão das associações, né? E o SUS, né? Será que dá para ter alguma ligação entre um e outro? Ou teria que fazer uma reformulação nesse É que a gente está num novo governo, graças a Deus, né? E tentando consertar e reparar muitas coisas, né, que aconteceu, né? Mas eu acho que o lance da cannabis é uma das questões que vai vir muito à tona, né, nesses 4 anos aí. E acho que se a gente começar a discutir cada vez mais esse lance do SUS, né, da distribuição da cannabis junto com as associações, seria legal. Qual a opinião de vocês? A minha opinião é a seguinte, porque o que acontece? Hoje a Flor da Vida doa quase 1.500 frascos, fazendo, então, quase mais de 1.000 famílias recebem um óleo gratuito na casa dela, a gente paga o frete para chegar. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nas farmácias mais populares, aí já tem cannabis que você pode chegar lá e comprar. Já são 23 amostras de cannabis. Eu não lembro o número, mas eu sei que passa de milhões de reais já de demanda do ano passado, que foi pago judicialmente para essas farmácias. O Estado, a pessoa não tem grana, entra lá na justiça e o Estado paga esse remédio da farmácia lá. Por que eu estou falando isso? Esse pessoal que recebeu milhões por conta desse remédio, eles não doaram um frasco. São produtos importados, que estão gerando renda, emprego, desenvolvimento tal lá para fora, né? E eles não estão nem aí para o paciente. Isso era um ponto que eu queria levantar. Agora tem até um projeto na Câmara que está para o governador aprovar aqui em São Paulo sobre a cannabis no SUS, né? Está rolando um movimento aí, mas o que eu quero pontuar aqui é o seguinte: a gente luta pela maconha, pela cannabis, para que ela seja cultivada, para que as pessoas possam plantar em casa por muito tempo. A Marcha da Maconha tem 20 anos, a galera já fala isso já há muito tempo e a gente não tem muito resultado. Agora, a gente tem as associações que brigam, tá, igual a nosso cultivo lá é lindo, é um mar de maconha, mais de 1.000 plantas, tal, florindo, tal, a gente está cuidando, cada um com a sua genética, porém, a gente não consegue nem atender Franca inteiro. Não consegue. A gente atende o país inteiro, então tem muita gente em Franca que precisa e não tem o remédio ainda. E por que eu estou falando isso? Porque
Uma hora, a gente pensando em SUS, olha o tamanho do nosso país. Quanto de remédio que isso vai ser necessário para atender essas pessoas? E aonde que vai ser plantado esse tanto de cannabis? Esse é o X da questão. Porque a gente atendeu o país comprando coisa do Canadá, gente, é uma coisa que é melhor nem atender, porque é o canabidiol isolado, depois a gente pode falar sobre isso, que é esses óleos que é um óleo que vem do cânhamo, não é nem da flor, que é o oposto do que a gente faz. E aí, então pronto. Então, num cenário melhor, vamos falar assim, né? Um cenário melhor, o SUS vai fazer uma parceria com as associações que já fomentam, já plantam, já tem esse conhecimento. Não vamos conseguir. Então, quando a gente fala de SUS, a gente tem que vir junto, sabe como? Com o quê? Porque a gente quer saber de desenvolvimento no nosso país. Autocultivo. Porque aí eu posso plantar hectares e hectares, sem que eu suba um muro de 5 metros, sem que eu ponha gente armado rodando, para eles não me levar. E aí sim a gente consegue colher e levar para o Estado atender o pessoal de graça com custo baixíssimo. Ó, a gente é desse tamanho e consegue doar um monte. Mais de 1.000 pessoas, uma associação regional aqui do interior. Então, se a gente pega a terra da União, só que para eu plantar desse jeito, eu preciso tirar o preconceito em cima dela e deixar as pessoas ter planta em casa, porque senão a gente não vai ter paz. E aí você tira um problema e arruma outro. Então, quando a gente, infelizmente, né, em 2009 teve a consulta pública da Anvisa sobre acesso à cannabis medicinal, e eles falaram que o melhor era as grandes empresas importar e só diluir aqui. Né? Então, a gente está hoje refém de um produto de óleo de milho, que os autistas não podem nem chegar perto, porque é transgênico, com certeza. Né? Eles não se preocupam com as pessoas, e é o que tem avançado hoje. Né? A gente fala, a gente está lutando, a gente está aí, é bonito nosso trabalho e tal, mas quando a gente surgiu, tinha 0 remédio na farmácia. Hoje tem 23. E se a gente não apertar judicialmente, amanhã a gente está fechando. Então, é uma luta desigual que já está acontecendo e que vai dar, não é trilhões para outro país, sendo que a gente poderia fazer a melhor cannabis do mundo aqui. Então, eu penso assim, eu fico vendo esse negócio do SUS avançar, mas principalmente para quem não tem grana mesmo, é a pessoa que não vai conseguir esse remédio. Ele vai entrar no alto custo pelo um preço altíssimo, porque os epiléticos têm que tomar um número grande de canabidiol. Isso não tem gente que vai conseguir pagar. O Estado já não paga as demandas judiciais, que é pouca. Tem que ficar penhorando as coisas do Estado. Tonhão já me falou isso. Para ele estar pagando um tratamento aqui, outro tratamento ali. Então, é surreal. E aí a gente tem que pensar sobre políticas públicas, sobre drogas ou sobre a maconha. E aí a gente tentar chegar esse remédio no Nordeste, chegar esse pessoal que não tem nem o que comer e vai estar tomando um óleo de cannabis. Porque hoje vai ficar absurdamente caro e não é uma realidade do país. A visão que eu tenho, assim, legal, né, é que assim, o cenário, ele é o melhor possível historicamente, né? Digo assim, né, de tempos modernos, né? Porque o que tinha antes tinha a lei de drogas, né? Antes da lei de drogas tinha lá o artigo 12, não se falava de cannabis, da possibilidade de você estar mexendo com essas plantas aí, né? Tanto no medicinal quanto no fim religioso. E aí depois vem a lei de drogas, e a lei de drogas ela fala que, né, a União pode autorizar excepcionalmente, né, para fins medicinais. Só que aí depois ficou essa norma em branco, né, não se criou-se nada por, né, anos e anos. Então o que tem hoje saindo, né, tem uma RDC, né, para a produção da cannabis pela indústria, conforme bem disse o Edor, né, utilizando um insumo importado. Isso não favorece quem precisa ter acesso ao remédio, né? Por causa justamente do valor, né, e da insegurança da qualidade do produto. Então, assim, vou citar o exemplo da lei, essa lei que o Enor falou, a Lei 1180, salvo engano, né, 2019, do Caio França, né, que está na mesa do governador Tarcísio para ser autorizado ou não ali, para ele sancionar, né? Essa lei, ela fala, né, só da cannabis industrial. Ela não prevê nada no tocante às associações. Não vai abaixar o preço do remédio. Né? O que está acontecendo na prática, né, antes
dessa própria lei, que ela não está em vigor, mas do que tem, que é hoje que a pessoa tem a possibilidade de comprar ou na farmácia, né, que é o óleo de nada. Eu chamo de óleo de nada porque ele é muito fraco, ele tem esse milho transgênico também no meio, né? Ou é isso, ou ele vai procurar ou comprar o importado ou judicializar para ter acesso ao importado. Então ele vai onerar o Estado mais ainda, né, para ter acesso a algo que ele poderia ter acesso no Brasil. E esse óleo... Desculpa. Esse óleo que você fala do óleo de milho, ele está sendo vendido dentro da farmácia já? Ele é produzido pela indústria farmacêutica brasileira, importam o extrato e diluem, e é só isso, entendeu? Ele é muito fraco, e não é um extrato full spectrum, um extrato rico em canabinoides, é um extrato muito fraco, feito de cânhamo, ou então, né, de uma planta muito fraca. O que acontece na prática, né? E custa 2 mil. Os mais fracos, né, por aí, 1.800, 2.000. Então eu já tive caso de associado Flor da Vida que estava gastando, ou precisaria gastar mais de 10 mil por mês desse óleo produzido no Brasil, né, que vende na farmácia, em substituição do óleo Flor da Vida, de um óleo que tem um preço para a gente aqui, uma contribuição, né, voluntária de R$200. E a gente sabe que esse óleo nosso é bem mais puro, muito melhor produzido do que esse, que está na farmácia, simplesmente porque nós temos as plantas. A diferença é essa. Então, quando o Enor fala em planta livre, em autocultivo, né, é a gente chegar num ponto da legislação em que todo mundo tem a liberdade, se quiser fazer em casa, que faça, mas muita gente não sabe fazer, ou não quer fazer, ou não pode fazer, mas a pessoa ela quer ter acesso, né? Então, se a Constituição garante esse livre acesso a associações, né, as associações elas têm que ser respeitadas e elas têm que estar dentro dessa regulamentação. Ela não pode ser esquecida. Então, assim, nós somos a favor da planta, então nós somos a favor que a indústria plante também, que o agro plante também para fazer ração, para entrar na indústria, fazer plástico, fazer N de coisas. Mas também não pode deixar as pessoas que começaram com isso tudo, né, que são os militantes da marcha, as mães que corriam risco, né, esse pessoal não pode ficar de fora, porque essa revolução só está acontecendo por causa dessa base sólida de pessoas que se movimentaram e começaram a praticar essa desobediência civil organizada. Né? Parece meio enrolado isso que eu falei, mas essa desobediência civil ela tem que ser organizada. Porque se a pessoa ela se reúne ali, eles começam a plantar maconha, e está acontecendo muito, e fornecer, sabe, pelo Instagram, sem um controle, ele vai ser classificado como um traficante, ele vai ser preso e vai ser tragédia. E às vezes a pessoa está na boa fé. Às vezes está na boa fé, mas está desorganizado. Então, voltando a falar do SUS, né, eu vejo até com bons olhos essa lei da estadual, se ela passar, né, mas ela vai precisar ser trabalhada para que as associações possam ser incluídas. Então, por exemplo, que os municípios, já que o SUS vai ser obrigado a fornecer, o município, ele deve poder fazer parceria com alguma entidade, no caso, uma associação de pacientes que produza o óleo de cannabis, para fornecer para os pacientes daquele município. Bem disse o Enor, a Flor da Vida ela não dá conta de atender. Né? Hoje em dia tem 3 associações só que podem plantar maconha no Brasil. Né? Então, existe toda essa demanda de pessoas que precisam desse remédio. Né? Então, assim, as coisas estão caminhando, né? Eu vejo com bons olhos o futuro nisso aí, mesmo se não for algo que seja instituído por lei, vai ser exigido pelos advogados através do judiciário. E é o que acontece hoje, né? Flor da Vida, a gente tem um habeas corpus para plantio, vai fazer 1 ano e 1 mês. Fez 1 ano e 1 mês, né, dia 14. Só que a gente planta maconha faz 4 anos. Então foram 2 anos e meio, 3 anos, o Enor até antes plantava, antes da Flor da Vida, né, já fazia o remédio, plantava sem poder. Plantava sem poder, a gente chamava de cultivo de guerrilha, né? Casa de paciente, muita mãe de paciente cedendo espaço, correndo jardineiro. Mães jardineiras, né? Então, é a luta.
né? São pequenas lutas individuais que formam, né, um exército. É. E a planta, na verdade, ela assim, né? A maconha ela é um verdadeiro commodity, né? Assim, ela tem indústria para um leque de setores, né? Têxtil, enfim, plástico, como você mesmo disse, né? Biodegradável, ração, né? Pega aquela parte toda alimentícia, pet e tal. Então, assim, que é muito rico em ômega 3, as sementes, né? E tudo. Então, assim, tem muita coisa, claro, né? Desmistificar, né, o lance da maconha, mas não esquecer, né, o que vocês estão fazendo desde o começo, né? E não deixarem associações e pessoas com esse intuito de lado, né? Isso eu acho que é o mais importante. Só para complementar, né? Porque sobre o que você estava falando, as associações, elas tendem a fazer um produto de mais qualidade, por quê? Né, principalmente a Flor da Vida. Porque geralmente falam ao contrário, que os óleos do Canadá têm estabilidade, têm laudo, e os óleos aqui da associação não sabe o que tem dentro. Geralmente ele faz isso. Mas é o contrário. O que acontece? Isso que o Tonhão falou, que você falou dos montes de práticas que pode fazer, o próprio o tecido, né, que já é milenarmente feito na China, Estados Unidos e tal. Igual você citou a semente e tal, beleza. A cannabis, ela é muito rica, ela tem da semente e ela tem o caule dela, que é conhecido como canho. Esses dois caras são os que fazem essas commodities todas, porque eles têm o que é chamado de canabidiol, que é um composto dos 200 que a planta tem. A semente não tem nada, ela só tem os ômega 3, as coisas, ela não tem canabinoide. O caule tem. E aí é o seguinte, lá fora, eles já fazem tudo com o caule da planta. Eles põem no travesseiro, eles põem na camisinha, eles põem no shampoo, no chocolate, vende remédio, eles fazem de tudo, que é o canabidiol que eles fazem, né? E lá fora, muito poucas pessoas usam o canabidiol do cânhamo, que é geralmente um isolado, né? Um canabinoide isolado. Esses óleos que a gente estava falando na farmácia, que custa isso, eles são feitos do caule apenas. São óleos de cânhamo que a gente fala, que só tem a substância CBD, que é o canabidiol, não tem o THC, que é o que causa o efeito psicoativo que eles falam, que para eles parece ser um problema muito grande, né? E então, esse óleo lá fora hoje já está saturado, ninguém quer ele mais, porque você tem que ficar tomando muito, porque ele é um canabinoide muito fraco. E ele perde o que a ciência agora já fala por A mais B, que é o que a gente fala de efeito comitiva, efeito entourage em inglês, que é um canabinoide junto com o outro, a planta toda funcionando. Não é só o caule, não é, no caso ele dá as flores, que é uma coisa sensacional, um cheiro, uma resina, que é onde está a maior parte das substâncias que tratam as pessoas. Então, lá fora, eles estão usando os óleos full spectrum, eles estão chamando uns outros lá de broad spectrum, tal, que é a planta toda, e estão mandando óleo, resto de óleo, subproduto da indústria do cânhamo, para o Brasil, caro pra caramba, sabe? Isso para nós é muito claro, é só alguém que esteja contra, e conhecer o nosso trabalho. Você tratar 10 pacientes com óleo de cânhamo, de caule, você tem que plantar 1 hectare, porque a extração dele rende muito pouco. Agora, uma planta nossa trata 200 pessoas. 20 metros, é 1 metro quadrado que a gente... E aí não pode, sabe por que não pode? Porque as pessoas conseguem fazer em casa, fica barato. E aí não pode de jeito nenhum. Então a gente que tem um pouco mais dessa clareza, que está vendo esse movimento, não tem como. A gente participou lá da frente parlamentar, foi eu, o Tonhão, nós fomos lá. Eu participei também de uma reunião junto com a Bican, a Associação Brasileira do Cânhamo Industrial, na ACD e tal, para tentar juntar a associação com as indústrias, para tentar vir fazer. Mas não tem jeito, eles querem ganhar dinheiro em cima de criança que está sofrendo, sabe? Então, não é a linha que as associações, que as pessoas que têm uma criança em casa, que fazem as coisas pelos outros, quer fazer. Então, é isso que eu suplico, que a gente una as associações, os pais, as mães, e não deixe acontecer o que já está acontecendo, né? Porque, infelizmente, a gente não tem muita força. A gente foi lá na frente parlamentar, falou, a indústria falou que eles geram emprego também, então eles têm que sair na frente. Aí
E é só isso que eles fazem, né? Exploram o trabalhador e gloviria que gera emprego. Então, assim, essa parte desses óleos importados, do canabidiol, da qualidade do produto, do acompanhamento que as associações fazem com o paciente. Porque se você for lá na farmácia agora pegar um óleo para o seu filho, você vai lá, você vai passar o seu cartão e vai embora para sua casa. Você vai ter que pagar uma consulta para o médico para ver se está dando certo ou não. Na associação hoje da Flor da Vida, a gente some 9 acolhedoras, 2 assistentes sociais, para falar com você todos os dias se está dando certo, se tem que aumentar, se tem que trocar a concentração, se não está dando certo, se a gente tem que voltar para o médico, tem que diminuir essa dose. E assim, encontrar a dosagem ideal para as pessoas, porque não existe uma substância que você vai usar e vai resolver os problemas de todo mundo igual. E aí eles ficam nessa viagem, querendo que a gente pegue uma planta, faça uma fórmula padrão e entregue para as pessoas. Né? Isso a gente não concorda, né? E a gente pensa que essa é uma tática industrial para vender mais, porque a pessoa cria mais tolerância e tem que tomar mais remédio. Né? E aí a cannabis hoje tem 50 mil espécies, a Flor da Vida hoje faz com 40 espécies, todo ano a gente muda, para que a pessoa nunca crie tolerância, para que o remédio funcione sempre, nunca perca seu efeito terapêutico, nunca deixe de ser anti-inflamatório, nunca deixe de ser calmante, sem que precisar que você fique tomando um universo de remédio. Né? Isso resumindo então, para finalizar, chama-se fitoterapia. A gente assume que é uma planta segura e que a gente pode ter autonomia para usá-la conforme a gente acha melhor na gente ou em quem a gente está cuidando. E aí parece que eles não aceitam isso, porque remete à falta de controle, qualidade, quem usa maconha demais vai ficar preguiçoso, e é uma lenda que a gente tem visto por A mais B, autistas não verbais, conseguindo se alfabetizar com óleo rico em THC, sendo que eles falam que o THC come os neurônios até hoje, sendo que cientificamente a gente sabe que isso não tem nenhum... né, foi um estudo feito nos anos 60, falando que cannabis queima neurônio, de uma forma, num contexto de proibição, e hoje, nesse contexto que está, né, que a Flor da Vida a gente vive aqui todos os dias, ainda a gente encontra um monte de dificuldade por tratar a planta como ela é. Então, nessa dificuldade é onde a gente se une, que se cresce e tem conseguido fazer esse trabalho. Muito bom. Então, outro fato interessante também é que, na questão legal, está se criando uma... Isso existia já com outros remédios, mas aí com a cannabis é novidade, né? Porque com essas autorizações do medicamento importado, principalmente dos importados, né? Está criando um lobby muito grande de captação de médicos, né? Para receitar esse tipo de medicamento importado. Eu chamo de medicamento porque tem a diferença de medicamento com remédio. O importado, ele é medicamento. O que a gente faz aqui é remédio, é diferente. Então, está se criando uma indústria para judicializar isso aí, com captação de médicos e advogados, contra planos de saúde e contra o SUS. Né? Ao passo que, se pudesse ser produzido no Brasil, né, esse tipo de coisa seria muito menor. E uma coisa que é muito importante levar em consideração, que a partir do momento que a Anvisa ela autoriza um paciente a importar o medicamento e a lei proíbe o brasileiro de produzir algo semelhante, está ferindo princípios constitucionais de livre iniciativa de mercado. Né? Posso dar um paralelo, por exemplo, de qualquer outra coisa. Né? Você pegar uma caneta, falar, não, você só pode, ou vice-versa, você só pode comprar uma caneta produzida no Brasil, não pode comprar caneta importada, você fere princípios de economia, porque você impede que uma pessoa vá trabalhar com importação de caneta. E ao contrário também, né? Quando você libera só uma importação de um produto e você proíbe que esse produto seja produzido no Brasil, você está criando reserva de mercado. Então, a quem interessa essa reserva? Né? A quem? Porque a população não é, porque a população ela quer ter acesso, né? À caneta importada e à caneta nacional. Né? Então, tem muito interesse comercial envolvido nisso. Né? E, em contrapartida, deixa a saúde das pessoas de lado. Né? Então, as associações ela vêm para trazer esse resgate mesmo. Plantar, produzir, fornecer, levar saúde para as pessoas, levar dignidade. Né? E eu acho que é por aí. A Flor da Vida, ela
a gente bate no peito mesmo que quer ser modelo de regulamentação de cannabis. A gente luta por isso, a gente dá exemplo para quem quiser ver, para, né, outras pessoas que querem abrir associação. A gente sempre deixou a nossa casa aberta aqui, do mesmo jeito que você, né, você convidou a gente para estar conversando sobre o tema, abrindo esse espaço. A gente chama as pessoas, que quem quiser ter interesse em abrir a sua associação na sua cidade, que venha passar uns 2 dias aqui, venha fazer uma imersão, né, junto à turma de pessoas aí que vai estar engajada com isso, e vem conhecer o nosso trabalho para poder replicar. Eu quero ir, hein? Então, você tem que vir conhecer, né, para poder replicar isso aí da sua cidade, né, porque a gente não vai dar conta nunca, né, mesmo que tivesse já tudo definido para a gente, e não daria conta, né, o mercado disso aí é enorme, e não tem fim, né, não tem fim. Então, eu bato muito na tecla dessa desobediência organizada, né, só fazer um paralelo, né, desde o primeiro momento, nós tentamos nos organizar e nos manter organizados, né, desde que a Flor da Vida tinha lá 10, 20 pacientes, né, o Edor, ele já tinha, a Flor da Vida não tinha nem sede, a Flor da Vida já tinha cadastro de paciente, né, em 2019, o nosso jardineiro foi preso com 300 pés de maconha num cultivo de guerrilha, né, num contexto muito complicado, foi confundido com o traficante. O que salvou, trouxe a liberdade para ele, foi o fato da gente ter um cadastro no Google Forms. Então a gente já tinha um cadastro, sabe, tinha 1 mês, 2 meses de estatuto registrado no cartório, só que já tinha isso aí. Quando a gente levou isso para os desembargadores, eles viram que era uma associação mesmo, sabe, que não era uma conversa, né? Então, assim, as pessoas, elas têm que se organizarem. Muita gente acha que, eu vou ter uma planta em casa, não vai dar nada. Vai dar sim. Se te denunciarem, você vai ser preso. Via de regra, o que está na lei ali é que plantar é tráfico. Então, você, sozinho, você tem que se organizar com sua documentação médica, né, com sua receita, né, todo um contexto do porquê você está fazendo aquilo ali. Para associações é a mesma coisa, só que de uma maneira muito maior. Essa organização. Só voltando ao que o Edor falou dos teor de canabinoides, né, Edor? A planta, ela tem, a maconha, a cannabis, ela tem que ser tratada como um fitoterápico, não um fitofármaco, não um fármaco, ela é um fitoterápico. Daí a gente, pela prática médica, né, e a gente acompanha os médicos aqui, acompanha os pacientes, a gente vê que essa modulação de uma gota para outra, né, às vezes é o próprio paciente que acaba fazendo no dia a dia, né, e ele não corre um risco de ter uma overdose, por exemplo. Então, ela tem que ser tratada não como um plutônio, algo radioativo, né, mas aquilo que ela é uma droga, sim, só que é uma droga muito fraca, é uma droga de baixa toxicidade. Então, ela tem que ser respeitada e tratada no meio da indústria, né, de uma forma mais simples, não do jeito que está hoje, né? Mas, de novo, eu volto, né? Antes não existia nada, era só proibição, né? A própria PL 399, que é uma lei que regulamenta a cannabis medicinal no Brasil, a cannabis como um todo, ela tenta regulamentar, ela é cheia de falhas, né? Só que ela traz uma via de possibilidades. E essa lei, ela vai sofrendo alterações e sendo adequada de acordo com a necessidade da sociedade. Muito legal mesmo, assim, eu tive uma aula, quero passar 2 dias de imersão, eu e minha família aí, vamos marcar, vou para Franca, deixar meu moleque correr no meio dos pés. É isso aí. Isso aí só para reforçar, é uma coisa que eu falo, cara. As crianças nossas ficam lá brincando, né? Eu tenho 2, o Tonhão tem também 2, aí estão lá, estão brincando, estão felizes, a gente está desenvolvendo tecnologia e ciência, porém, o nosso vizinho, se tiver 2, 10, 15 anos de cadeia. Isso não é justo, justiça não é justo. Isso. Então é onde que a gente briga. Mas pode vir, vai ser bem recebido aí, tem local para vocês ficarem junto com as plantas, pode vir. Maravilha, fico feliz por isso. E aproveitando a deixa, o que é necessário hoje para o vizinho, né, para nós,
famílias, né, pais, mães, terem pelo menos uma mínima segurança, né, um habeas corpus para poder estar cultivando hoje? Não vai responder, mas deixa eu só falar rapidinho. Sobre os habeas corpus, na minha opinião, né, o Tonhão vai destrinchar aí, mas, se eu não me engano, passa de 700 pessoas já que podem plantar. É muita gente, é uma jurisprudência. Se você quiser entrar para o seu filho, você tem que ganhar, porque já tem 200 casos igual ao do seu filho que já podem plantar. Eu quero entrar, então, inclusive eu vou até conversar com o doutor depois. Então o Antônio vai falar mais, mas para mim é um contexto bizarro que já acontece, porque ele tá liberado. Se a gente pegar o Tonhão mais uns 2 advogados aqui, começar a entrar para todos os epiléticos que estão no Brasil, nós vamos legalizar a maconha sem eles quiser, porque eles vão ter que dar. Então, eu acho que é uma via interessante para a gente pressionar o judiciário. Tem que pressionar. Associativo, individual, até que a gente consiga fazer igual o Uruguai lá, ter 6 plantas todo mundo sem ter problema com nada. Vai lá, Tonhão. Opinião minha, né? Opinião própria minha. Tem etapas, né? Então, assim, eu acho muito difícil no Brasil sair já uma lei que vá prever uma regulamentação geral da cannabis, porque o Brasil ele é um país muito conservador nas leis, né? Então, até Código Civil de 2016, a mulher tinha que ter o mesmo CPF do homem, né? Até 73, 74, tinha a lei da separação. Então, são leis. O Brasil ele é muito lento em lei, sabe? Coisa que no resto do mundo já está há muito tempo, no Brasil demora, né? O Código de Defesa do Consumidor surgiu nos anos 90, então enfim, né? Mas então, o passo natural será regulamentar a cannabis industrial e a cannabis terapêutica. E o próximo passo, eu acredito que seria o autocultivo. Porque o Brasil, voltando, tem um parlamento muito conservador, né? Agora, sim, a questão é uma bizarrice mesmo, conforme disse o Enor, né? Tem um terreno nosso ali, que a gente tem 2.000 pés de maconha, o terreno do lado, se o menino tiver ele pode ser preso como traficante. Mas tudo é o contexto, né? O habeas corpus de cannabis, não só o habeas corpus de cannabis, mas qualquer habeas corpus, mas o habeas corpus de cannabis, ele é uma ação judicial que ela não admite que você vá ficar constituindo prova. E, geralmente o processo tem fase que você pode construir prova, fazer perícia, ouvir testemunha. No habeas corpus de cannabis, não dá para fazer isso. Então, assim, existem uma série de requisitos que são necessários. Eu tenho até apontado aqui, a gente tem grupos de advogado, a gente compartilha essas informações, que é como se fosse um checklist, né, de documentação necessária, né? Mas, assim, basicamente, para a pessoa que não tem um habeas corpus, a gente fala para a pessoa tentar fazer, o que a gente chama de blindagem, mas que ela não te blinda de nada, na verdade. Mas é melhor do que nada, né? Se você é um paciente medicinal de cannabis, o mínimo que você tem que ter é uma pasta com esses documentos médicos, provando por que você tem um pé de maconha na sua casa, qual que é o contexto disso aí, né? Uma receita médica, relatório médico. Para habeas corpus, né? Esse checklist de documento ele foi sendo formado com o tempo, porque o primeiro habeas corpus que tem no Brasil, salvo engano, ele é de 2014, 2015, né? E com o passar do tempo, foram surgindo outros, foi surgindo exigência, cada juiz é uma cabeça, né? Então, o juiz começou a exigir uma coisa, outro juiz, no caso, viu, e quando chegou um habeas corpus para ele, então foi se formando antes de se formar uma jurisprudência, né? Então, essa documentação médica do antes e do depois, ela é fundamental para o advogado construir o habeas corpus, que ela vai mostrar, né, como que o paciente era antes e como ele ficou depois do uso da cannabis. Isso aí leva um lapso temporal, leva um tempo para o paciente conseguir essa documentação, né? A autorização da Anvisa, né, de um importado, isso é importante. Por quê? Para você mostrar para o juiz que esse paciente, se ele tiver dinheiro, ele pode consumir cannabis importada. Então, qual que é o sentido dele não poder fazer gratuitamente? Né? Não ter que obrigar esse paciente a onerar o Estado, né? Judicializar para pagar o medicamento importado é muito importante. Curso de cultivo, você tem que provar para o juiz que você sabe fazer aquilo ali. Então, você tem que ter curso de cultivo, você tem que ter um curso de extração, né? Você tem que comprovar a sua capacidade financeira, né? Então, assim, basicamente são esses documentos que vão mostrar a realidade, né, da vida da pessoa.
do porquê que ela está fazendo aquilo ali, né? Depois eu te passo esse checklist para você dar uma olhada, né? Mas é basicamente isso. E aí, com o passar do tempo, os juízes foram, né, entendendo e foi pipocando. O habeas corpus do Rio de Janeiro foi onde surgiu os primeiros, né? E... Sobre estar plantando, Tonhão? Oi? Sobre estar plantando já? Estar plantando. Tem que estar plantando, você tem que estar fazendo. Não tem como entrar com habeas corpus para pedir para plantar. Nunca fiz. Mas não, meu amigo, o juiz vai falar para você, não. Agora, o habeas corpus... Ele tem que ver uma necessidade extrema da família ali, né? Tá correndo um risco de ser interpretado diferente. Os meus habeas corpus, eu junto foto do plantio. Tem advogado que não gosta. Eu junto, que eu mostro ali, é para impactar mesmo. Eles assustam, porque assim, o juiz, ele tá julgando ali muita causa todos os dias, coisas diferentes, né? Então, para dar uma atenção, às vezes tem que ter um impacto. Na hora que ele vê aquela estufa, né, bem feita, cuidado, ele vê foto da extração, ele vê colocando o remédio na boca da criança, sabe? É vídeo da criança, eu já usei isso em habeas corpus, né, tendo crise, parando a crise e tomando óleo. Então, muito dificilmente, né, o juiz vai falar, não pode, vou destruir as plantas. Já tive um caso assim, ele falou, não, isso é um absurdo. Eu estou dando 2 dias para vocês destruírem as plantas que eu estou mandando a polícia lá para conferir. Então, a gente se depara com essas coisas, né? Mas conforme... Aí ganhamos depois, né? Ganhou o Tonhão, ganhou o pessoal, os meninos ganharam depois. Não. Ganhamos todos os habeas corpus aqui que a gente já entrou, a gente conseguiu êxito, ganhamos, né? E trouxemos a liberdade para essas pessoas, né? Eu não tenho notícia de nenhum habeas corpus que caiu no Brasil, sabe? Porque às vezes fica aquela, o cara vai ter o habeas corpus, vai sair aí dando maconha para os outros, vendendo maconha. Não tenho notícia de nenhum caso que aconteceu isso. Todos os casos que a gente vê de habeas corpus, a maioria a gente não sabe, a gente só fica sabendo depois, porque às vezes o advogado compartilha, ele oculta os dados pessoais, mas o pessoal da reforma tem um levantamento mais apurado pela essa quantidade de habeas corpus. É um negócio muito sério, né? Até o próprio advogado, eu quando pego, aparece muitas pessoas durante a semana, né, pelo fato de eu advogado, né, ser advogado da Flor da Vida, muita gente vem perguntar, querer saber informação sobre habeas corpus. Eu sou extremamente criterioso, e é a minha caneta que está assinando aquilo ali, sabe? Então, se lá na frente, né, acontece alguma coisa, né, eu acho que eu não tenho responsabilidade sobre isso, mas eu não ia ficar bem comigo, né? Mas o que a gente vê é tudo coisa séria, pessoas sérias, famílias depois que são extremamente, né, gratas por tudo que tem acontecido, né, por essa liberdade de poder dormir tranquilamente, né? A gente, eu principalmente, né, por estar nessa frente jurídica desde o começo da Flor da Vida, por esses 3 anos que a gente não tinha habeas corpus, eu confesso que eu precisava de muito óleo para dormir, porque eu não dormia direito, porque eu ficava pensando. Do mesmo jeito que a polícia pode entrar na casa de um cultivador, eles poderiam ter entrado, né, na Flor da Vida né? E aí, acho que é até interessante a gente falar desse trabalho de micropolítica que a gente fez, o Enor fez, o jurídico fez, né? A gente tentar usar os nossos contatos que a gente tinha na vida, né? Na minha vida profissional, nas pessoas que a gente conhece, mãe de paciente que conhece tal autoridade, ir lá e contar a história, né? Então, o Enor já falou com prefeitura, nós já falamos com promotores, falamos com defensoria pública, a OAB, né? Então, assim, a gente vai mostrando para a comunidade em volta da gente, né? Aqui a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Somos pessoas sérias, né? Que exigimos respeito, estamos aqui para cuidar da saúde dos nossos pares, né? É bem isso. E só complementando, ninguém é contra o nosso trabalho, sabe? A gente encontrou muito na pandemia, fazendo videochamada com o promotor, que aí deu uma intensificada nessas coisas por online. Você vê que ninguém é contra, ninguém olha e fala, pô, isso aí não é remédio não, vocês estão errados. Mas tem um dever institucional, tem uma lei que foi inscrita, né, lá não sei na onde,
E aí a gente, então, mostra, ao contrário da lei das drogas, né, que a lei fala que a maconha, onde ela não pode ser vendida, ali, nem usada, porque ela traz um mal para a pessoa que está usando e para a sociedade em volta dela. A gente hoje faz exatamente o contrário. O Tonhão falou um pouquinho, mas para finalizar já, eu só vou dar uma explanada um pouco mais do trabalho da Flor da Vida. São 5.000 pacientes atendidos através do óleo. Quase 50% dos pacientes são hipossuficientes, não pagam, então perto de 2.000 ali, pacientes têm um desconto parcial ou integral no óleo. Então, se você está ouvindo esse podcast aí, precisa de um óleo de cannabis, não sabe aonde encontrar, pode vir para a Flor da Vida, que todo mundo que chega até a gente faz um esforço tremendo para ter acesso ao óleo. Pronto, mas se só isso já bastasse, né, só isso já bastasse, já dá um, né, igual você deu o relato, o pessoal em volta do país inteiro usa, já tem um benefício muito grande. Mas a gente entende que a gente precisa ir além, né? E por a cannabis ter esse expectativa muito grande de ser algo muito lucrativo, então as pessoas têm procurado, né, uma demanda muito grande. A associação tem um superávit, né, que seria, no caso, o nosso lucro, apesar de ter plano de saúde para todos os nossos funcionários, colaboradores, a gente pagar um salário bem acima do piso, em todas as categorias. Aí, mesmo fazendo tudo isso, a gente tem um superávit. E com ele, hoje, eu vou tentar falar um pouquinho do que a gente faz rapidinho. Né? A gente tem um centro de terapia com 10 especialidades, que atendem 700 consultas por mês gratuitas. São fono, físio, TO, hidroterapia, psicologia, nutricionista, psicólogo para as crianças, para as mães, massoterapia, enfermagem, ozonoterapia, tudo isso é gratuito, com um investimento de quase R$1 milhão que a gente fez no ano de 2021-22. Então, são 700 consultas gratuitas, hoje é mais ou menos 70 famílias que fazem uso do núcleo social e, conforme vai tendo alta, isso vai mudando. Então, quem é de Franca ou região tem acesso ao núcleo. Lá no nosso Instagram tem uma página só do núcleo, que dá para ver um pouquinho mais da estrutura lá, que é sensacional. Fora isso, a gente faz o trabalho de alimentos, porque a gente trata muitas pessoas que não têm muito o que comer ou só tem uma refeição no dia. E aí você não consegue tratar uma depressão, por exemplo, uma pessoa que não tem o que comer, se você não dá comida para ela. Você não consegue fazer com que a mãe tenha mais paciência com a criança se ela está com fome, né? E aí, então, a gente tem claramente esse trabalho que vai das cestas básicas que a gente faz no país inteiro. Então, as pessoas ligam, por exemplo, lá no Pará, está precisando de cesta, nosso associado, né? A assistente social viu que tem essa necessidade, porque a maioria das pessoas não pedem, a gente mesmo que tem que levantar esse perfil, é uma preocupação nossa. Então, a gente liga no mercado e pede a cesta e manda entregar. Isso a gente faz no país inteiro e faz muito aqui em Franca também. E para ampliar isso, porque alimento é sempre muito pouco, a gente hoje tem uma amostra de 5.000 metros quadrados, que está começando a produzir 1 tonelada de alimento por mês, que é integralmente todo doado para a comunidade. A gente faz também hoje 45.000 pães, 1.200 pães por dia, 500 de manhã, 500 da tarde, às sextas-feiras a gente faz 1.500, que é para uma outra instituição, que atende a comunidade aonde estão as plantas hoje, né? Que é uma comunidade muito carente, onde a gente conseguiu o local para plantar, que é a chácara, o recanto. E então a gente leva esses 1.200 pães para a comunidade toda, praticamente o bairro todo tem um alimento para comer de manhã e à tarde hoje. Eu acho que tem mais coisas que a gente faz. Recente agora, essa semana, ontem, a gente terminou uma reforma na casa de um associado que pegou fogo, que o filho pegou autista, a mãe não conseguiu ficar acordada, ele pôs fogo na casa toda, quase ainda matou todo mundo. A gente passou 15 dias lá reformando, fazendo forro, pintando. E eu poderia falar mais um monte de coisa, mas o total das nossas ações hoje, todos os meses, chega perto de R$200 mil. Então, são R$200 mil que as pessoas, que nós, mesmo fazendo trabalho social, mesmo fazendo tudo, sobra para a gente fazer tudo isso aí. Então, é um recado que a gente fala para as pessoas que estão querendo fazer com a cannabis, que estão fazendo. É lucrativa, é muito bom, dá para você ter um bom salário, mas as pessoas que precisam dela, precisam de muito mais do que dinheiro. Né? Precisa de atenção, precisa desse olhar, e eu acho que o papel das associações. Senão você vira logo uma empresa e pronto. Né? Então, esse aí é um pouquinho da Flor da Vida. Quem conhecer, quem já conhece, quem está com a gente no dia a dia, quem é paciente, já vê um pouco dessa parte, mas muitas pessoas não sabem, né, o trabalho que a gente faz.
E eu tenho certeza que esqueci de alguma coisa, porque ele é bem maior do que eu falei. E é esse o legado que a gente quer deixar aí. Se eu não sabia da metade das coisas que você está falando, eu imagino que a maioria não saiba, porque, como eu te falei, eu acompanho vocês já tem um tempo, já desde do ano e meio, não diria um ano e meio, né? Mas diria dos 2 anos de idade do meu filho até agora os 6. Assim. Diga, pode só para encerrar, assim, é que eu acho importante, de novo, bater na tecla de que o mercado técnico, né, ele existe para todo mundo. Então, assim, dá para muito bem a indústria farmacêutica produzir no Brasil sem problema nenhum. Não vai existir uma competição com associações, né? O que a gente luta é que possa existir as associações para poder fazer esse trabalho que, né, no modelo que a gente faz aqui, que foi muito bem o Enor disse, né? Existe todo esse superávit, e o superávit ele é utilizado para trabalho social, justamente pelo que está escrito no Estatuto Social. O Estatuto fala isso. Então, assim, o que não pode acontecer, por exemplo, um empresário ficar com medo de se assumir como empresário e querer abrir uma associação e achar que ela vai dar certo. Ela não vai dar certo. Ela não vai dar certo porque ele não vai ter pessoas ali que se esforçam do jeito que uma associação de verdade tem. Entendeu? Vai ter esses meros funcionários ali e ele vai fazer a mapeagem financeira dele e por fim, ele vai querer ser uma associação e não vai ser, porque se uma associação não faz trabalho social, ela não é uma associação. Ela é uma empresa travestida de associação, e aí ela tem que seguir a linha da indústria farmacêutica que já está aí, e competir com as outras indústrias. Para as associações, a coisa é diferente. Né? O superávit é utilizado no social, na reparação, né? No combate à fome, né? Porque não é, né? Conforme a gente disse, não é só o óleo de cannabis que vai tratar a pessoa, né? O paciente precisa, às vezes, de um psicólogo, precisa de uma terapeuta, precisa de uma fisioterapeuta, né? Precisa de comida, precisa de remédio, precisa ter, às vezes, um banheiro adaptado, uma casa reformada, uma casa que pegou fogo, foi o que aconteceu essa semana. Então, assim, a gente utiliza o nosso capital, né, em prol dos nossos associados da maneira que a gente melhor consegue. Né? E estamos aqui, de novo, deixando o convite para você, para todos os ouvintes do seu podcast. Quem quiser fazer contato, né, você vai colocar aí os links da Flor da Vida. Quem quiser chamar aí, vou deixar aqui. No meu Instagram é apfilho, né? Só me achar lá, mandar mensagem, que eu estou à disposição para conversar, para trazer a pessoa aqui e auxiliar da melhor maneira possível, né? Em prol, né, da cannabis terapêutica e da qualidade de vida das pessoas. Valeu. Maravilha. Quer deixar algum contato seu, Enor? Pode entrar em contato com o www.flordavida.org.br, porque eu realmente não consigo mais estar atendendo, dando uma atenção diariamente pro pessoal, porque realmente é muita coisa no dia a dia mesmo, né? A gente, eu esqueci de falar, eu sabia que eu estava esquecendo. Manda. A gente tem o projeto da ecoterapia, que são a terapia com os cavalos, né? E é uma coisa que muito de difícil acesso também. E agora iniciando o projeto da escolinha de futebol, que vai atender 200 crianças gratuitas também com o esporte aí. Né? Então, aí, para entrar em contato mesmo pelo site da Flor da Vida, hoje está muito fácil, porque já há um tempo a gente tinha uma fila de espera. Chegou a ter quase 3.000 pessoas esperando para ser atendidas. Hoje a pessoa que consegue se associa no nosso site, se ela tiver com os documentos completos, com as receitas e tudo, no mesmo dia ela já consegue acesso ao óleo. Caso ela não tenha a receita, a gente tem todo esse suporte para a pessoa conseguir a receita com preço que eu não conheço outra consulta mais barata do Brasil, e olha que a gente conhece quase todo mundo da cena. Então, pode vir para a Flor da Vida, que eu tenho certeza que a gente pode ajudar de alguma forma. Né? Parabéns. E aí é isso mesmo, só agradece mais uma coisa aí é para finalizar mesmo. Porque eu vi que você falou que mexe com a parte visual, com a parte de design, não é isso? Você falou no início? Isso. A gente tem uma equipe de mídias aqui que é 5 pessoas.
que faz um trabalho, né? Porque geralmente a pessoa pensa que levar informação é fácil, né? Não, é 5 pessoas que a gente faz um trabalho ferrenho para levar informação. E aí eu convido todo mundo para conhecer, além do nosso Instagram, que tem bastante vídeo, bastante coisa legal, o nosso YouTube, que é YouTube/Flor da Vida, que tem alguns documentários que a gente começou a gravar e já está disponível lá. O primeiro o principal, chama Um Crime Sem Vítima, que é onde a gente vai junto com a assistente social, viajando o país inteiro, fomos para Manaus, fomos para BH, Paraná, Minas Gerais, para filmar os nossos pacientes e os resultados das pessoas. E isso já está lá no YouTube, já são 4 episódios, muito emocionantes, sou eu, a Carol, o pessoal indo para a casa dos pacientes. A gente tem sobre a PL, que o Tonhão falou, onde a gente vai para Brasília cobrar os deputados, eu acho que são 3 ou 4 vídeos também, para avançar esse projeto de lei, O último é consolidando parcerias, que a gente vai em outras associações, trocando informação, isso tudo muito registrado, com os vídeos de alta qualidade, feitos pelo Brunão aí, e a equipe de mídia que faz os textos, que faz as capas, os designs. Então, fazendo esse papel de levar algumas informações de qualidade, porque, infelizmente, a gente ainda lê muita coisa que não é verdade. Paciente sendo tratado com a planta inteira, falando sobre canabidiol, médicos estudando o óleo inteiro e falando sobre canabidiol. Então, a gente também se preocupa com essa informação, e aí convida todo mundo lá também a assistir, e aí vai saber também como ter mais acesso aqui a gente. E eu acho que é isso aí. Gratidão pelo espaço mais uma vez. A gente aceita todos os convites que faça a gente com o maior prazer, porque eu acho que essa informação precisa chegar em mais pessoas. O problema é que às vezes eles não chamam muita gente, porque a gente fala muita verdade. Eu gosto disso, mano. Não tem coisa melhor do que entregar a verdade pro povo, né? Acho que esse é o caminho. Porque, eu e o Antônio, já nos audiências aí sempre, igual a gente veio aqui agora, vai pro juiz, a gente não combina o que a gente tem que falar, ou o que a gente não pode falar, ou o que a gente tem que falar se me perguntar tal coisa, porque o que a gente vai falar é a verdade, é o que a gente vive todos os dias, e assim a gente vai conseguindo, né? Porque com verdade, com clareza, eu acho que não tem como dar errado. Vocês, assim. Legal. Incrível, acho que eu não esperaria coisa menor do que isso, foi além do meu esperado, né? Eu fico muito grato mesmo de conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Quero conhecer ainda mais presencialmente, a gente vai combinar. Fico muito agradecido de vocês cederem uma horinha aí do tempo de vocês, né? Que eu sei que é precioso, tantas coisas, né, sociais e importantes para a humanidade, eu diria, né? Não diria só para Franca, para o Brasil, mas eu diria, porque isso aí é espelho que tem que ser espelho para muita gente, né? Entender a luta de vocês, né? O trabalho social, incrível. Parabéns, de verdade. Obrigado.